Continuando, avançamos, né? Nós chegamos à camada de valência, já descobrimos que começou com letra, agora se usam números. E conforme foi avançando, chegou um cara chamado Bohr. Né? O Bohr foi o cara que organizou em camadas, e a partir dele surgiram outros pensadores, e aí surgiu a necessidade de se descobrir aonde estava o elétron, né? Onde fica o elétron. Ele é muito rápido, é muito difícil de ver aonde ele está. E aí, para melhorar isso, nós criamos os subníveis de energia. Então agora eu já não chamo mais de camada, eu chamo de nível de energia. Então quando eu falar de camada, eu posso usar do K até o Q, KLMNOPQ. Quando eu falar de nível, eu vou usar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O mais correto é falar nível. E dentro desse nível nós temos os subníveis de energia. O que eles descobriram? É como se fosse uma grande rodovia, como se a eletrosfera fosse uma rodovia enorme. Cada rodovia tem várias faixas de rolagem, né? Você tem a da esquerda, a do meio, da direita, e os subníveis são isso. Por que isso é importante? Porque lá para frente, quando a gente chegar ali na distribuição eletrônica, vocês vão ver que nós vamos ter como dar mais ou menos o endereço do átomo, onde ele se encontra, onde eu posso encontrá-lo. Né? Então, cada nível pode agora ter subníveis. Quantos subníveis ele pode ter? Depende do número máximo de elétrons que ele tem. Por quê? Porque cada subnível também tem um número máximo, né? Os subníveis se chamam SPDF. A dica que eu dou aí para guardar é que sem pão dá fome, né? SPDF, São Paulo longe de Fernandópolis. Então você vai ter aí, não precisa decorar o porquê que se chama, né? Eles têm esse nome porque eles têm nome, esse é tipo um apelido, né? S de Sharp, P de Principal, D de Fuse e F de Fundamental. Mas você precisa guardar as letrinhas. SPDF. O SPDF na verdade, ele é uma progressão aritmética, né? Por que é uma progressão aritmética? Porque você vai ver que existe uma lógica nele. O S cabe em 2 elétrons. A progressão aritmética essa progressão é com base 4, ou seja, para cada nível superior vai somar 4. Então 2 mais 4, 6 é o que cabe na camada P. 6 mais 4, 10 é o que cabe na camada D. E 10 mais 4, 14 é o que cabe na camada F. Se você fizer a soma, 2 mais 6 mais 10 mais 14 dá 32. Ou seja, apenas para ter todos os subníveis, apenas as camadas que comportam até 32 níveis podem ter. Né, que são as camadas, os níveis N e O, ou as camadas 4 e 5. Né, os níveis 4 e 5. Então, o nível 1 comporta um subnível, porque ele só pode ter 2 elétrons, então só vai ter um S. O nível 2 comporta 8 elétrons, então ele tem 2S, 2P6. 2 com 6, 8. E assim até chegar na 7, que seria a camada, o nível Q, né? Camada Q, que cabem 8 de novo. Ok? Então vocês vão guardar isso, que na camada, no nível subnível S cabem 2, no P cabem 6, no D cabe 10 e no F cabe 14. Vocês viram que eu já usei um palavreado aí um pouco diferente, que é o que entra no finalzinho aí, que está falando sobre notação da configuração. Por quê? Porque nós vamos facilitar. Lembra sempre que eu falei lá no início do ano, o químico ele sempre tenta facilitar as coisas. Então, quando ele quer falar do nível, subnível e qual elétron ele está falando, ele vai usar essa nomenclatura. O 3, o número grande na frente, indica o nível. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pode ser de 1 até 7. Vou indicar a camada, pode ser S, P, D ou F. E quando eu falar assim, 3S2, significa o quê? Estou falando do nível 3, subnível S, com 2 elétrons. Esse número que está elevado aí não é elevado, na verdade ele indica o número de elétrons que cabe na camada ou o número de elétrons que tem lá. Nós vamos ver na distribuição eletrônica que não necessariamente precisa ir até o 6 do P. Eu posso parar antes. E aí nós vamos já entrar no final aí, que é quando explica mais ou menos como eles se organizam nos subníveis, né? O que você precisa entender é que os elétrons eles sempre querem possuir o mínimo de energia possível. Então, apesar do átomo poder ter até 7 níveis, dificilmente ele vai chegar lá, ele precisa ter muito elétron.
Por quê? Porque eu não posso preencher o próximo nível sem o nível anterior estar completamente cheio. Eu não posso ter espaços vazios dentro dos níveis e subníveis. Então, se eu quiser, se o átomo tiver lá a camada 6p6, ele precisa ter todo mundo para trás preenchido. Então, todo o nível 1, todo o nível 2, todo o nível 3, todo o nível 4, todo o nível 5. Para poder ter esses elétrons na camada 6p6. Ok? Porque a natureza não permite esses espaços vazios. Porém, nós vamos descobrir que aí é grande dificultador. Apesar de trabalharmos com número, nós não trabalhamos com uma ordem geométrica. Não é uma ordem numérica, né, geométrica. 1, 2, 3, 4, 5. O que foi se descobrindo? Por causa dessa questão energética, que na verdade, dentro do átomo, eles se organizam de forma energética. O que isso difere, professor, de energética para geométrica? É que na energética, às vezes eu vou para o 4 e vou voltar para o 3. Por quê? Porque o nível, aquele subnível do 3 tem menos ou mais energia que o subnível do 4. Então eu vou ter uma hora que no início é geométrico. Depois eu vou ter uma volta para um nível anterior para depois ir para um superior. Aí vocês vão entender isso um pouquinho quando eu apresentar para vocês o diagrama, que não foi inventado por ele, mas ganhou o nome dele, que é o diagrama de Linus-Pauling, que é essa última figura que está aqui próxima do vídeo já. Vocês podem ver aí que tem, né, no diagrama de Linus-Pauling tem uma camada, tem as camadas, né? Ele apresenta também os níveis e tem uma setinha vermelha. O que essa seta vermelha indica? A sequência. Olha lá pro diagrama agora e vamos junto. A sequência então é 1s2, 2s2, 2p6. Até aí tudo bem, está subindo geometricamente. Depois do 2p6 ele vai para o 3s2. Acabou a seta, vai para o 3p6. 4s2. Até aí tudo bem, está subindo geometricamente. A partir daí começa o problema, vocês vão ver. Do 4s2 ele volta para o 3d6. Aí ele vai para o 4p6, né? Ele vai para o 3d10, desculpa, 4p6, 5s2. Do 5s2 ele volta para o 4d10. Então você tem que seguir essa setinha, porque é ordem energética. Nós vamos fazer um vídeo junto, nós vamos fazer agora um exercício junto de como fazer a distribuição de todas as maneiras possíveis de um átomo.